Olá, meus alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o feriado de São João, né? Eu espero que tenha sido ótimo o feriado de São João de vocês. Por aqui eu também estive bem, né, com a minha família. A gente não está podendo, né, fazer festas de São João, mas o que importa é a gente trazer alegria, né? E se lembrar que, independente da nossa crença ou da igreja que a gente frequente, se é uma igreja que cultua santos ou não, é, as festas juninas, as festas de São João, elas vão além da religião, né? Porque embora estejam sendo cultuados santos da Igreja Católica, né? Eles, o que faz parte dessa festa também é parte da nossa cultura, né? A dança, né? Que é o forró, ou outras danças, forró, shot, baião, né? Assim como também as comidas que a gente gosta de comer nessa época, né? A colheita do milho é uma festa também que principalmente tem a ver com essa fartura, com essa colheita, né? Antes mesmo da Igreja Católica colocar essas festas como sendo festas para os santos católicos, né? São João, eram festas que as pessoas já faziam para agradecer, né, pela colheita do milho, pela fartura, pela chegada da chuva. Então, é importante que a gente saiba disso, porque, como eu disse, independente de religião, faz parte da nossa cultura, né? Comida de milho, que é gostosa, canjica, pamonha, enfim, né? Todas essas coisas que fazem parte do que a gente é, né? Do lugar onde a gente mora e, e que é tão forte por aqui. Então, eu espero que o feriado de vocês tenha sido legal, tá? Voltando agora às nossas atividades, sem serem atividades juninas, ligadas ao feriado junino, né? Vou voltar aqui para as atividades de matemática e esse vídeo é para explicar a vocês isso, tá bom? Nessa atividade, que foi programada para o dia 25 de junho, sexta-feira, a gente trabalha problemas de subtração. Professora, o que é subtração? Que eu estou esquecido. Subtração vem da palavra subtrair, né, que significa tirar, né? Então, às vezes a gente, normalmente assim no popular, a gente não chama, não diz muito subtração, mas diz assim, é conta de menos, é conta de tirar, não é verdade? Ou seja, é uma conta na qual eu vou no final, né? O resultado final vai me deixar com menos, vai tirar do que eu tenho, né? Por isso aqui é subtração, tirar ou deixar menos, né? É o número final vai ter que ser menor do que o número inicial, né? Então, são quatro desafios, né, matemáticos ligados à subtração e eu vou explicar aqui, vou ler para vocês aqui, tá bom? Lembrando que esse quadro maior aqui, que está do lado direito, é o quadro onde vocês vão colocar a conta que vocês fizeram, né? Vão escrever a continha, armar a conta aqui. E depois desse R aqui ao lado do desenho, do lado esquerdo, vocês vão colocar a resposta que vocês encontraram. Vocês podem utilizar o caderno de vocês como apoio para fazer outras contas, para chegar ao resultado, não tem problema nenhum, desde que vocês coloquem aqui a conta que vocês fizeram nesse quadrado maior e embaixo a resposta que vocês chegaram, tá bom? Vamos lá. Então, nesse primeiro aqui que tem essas criancinhas segurando esse balão aqui, ó, aqui, certo? Nesse primeiro, eu vou ler para vocês aqui, tá? Diz assim, vou chegar mais pertinho. Ai, meu Deus, espera aí um minutinho. Vou tirar e vou chegar aqui mais pertinho. Esse primeiro aqui, das crianças com o balão, diz assim: um acampamento de férias recebeu, no mês de janeiro, 1.584 crianças. Em fevereiro, recebeu 1.327 crianças. Em janeiro, 1.584. Em fevereiro, 1.327. Quantas crianças o acampamento recebeu a menos em fevereiro? Qual a conta que vocês precisam fazer? Se em janeiro tinha 1.584 crianças e em fevereiro tinha 1.327,
a gente já sabe que tinha menos crianças, né? Em fevereiro do que em janeiro. Então, vocês vão precisar subtrair, ou seja, tirar para chegar ao resultado, para saber quantas crianças o acampamento recebeu a menos em fevereiro. Vocês vão precisar fazer uma conta de menos, tirando a quantidade de crianças que chegaram em fevereiro, que foi 1.327, de 1.584, que foram as crianças que estiveram no acampamento em janeiro. Então, vocês vão colocar 1.584 menos 1.327, que foram as crianças que chegaram no acampamento em fevereiro. Façam essa conta e coloquem o resultado, tá bom? Mas armem a conta, não se esqueçam. Nessa outra próxima aqui, ó, dessa moça que tá correndo aqui, certo? Essa outra desafio diz o seguinte: na próxima corrida em São Paulo estão inscritos 2.927 adultos e 382 crianças. Qual a diferença entre adultos e crianças inscritos, né? Então, a situação que a gente tem é a seguinte: vai acontecer uma corrida em São Paulo, na qual tem a categoria de adultos e a categoria de crianças. Adultos tem 2.927 adultos inscritos, enquanto que crianças só tem 382 crianças inscritas. Para a gente saber qual a diferença, ou seja, quanto a menos, né? Qual a diferença entre esses dois números, né? No caso, 2.927 é maior do que 382, não é verdade? Então, para a gente saber qual é essa diferença entre os dois números, a gente precisa pegar o número maior, que é 2.927, e dele subtrair, ou seja, tirar o número menor, que é 382, que se corresponde às crianças. Quando a gente fizer essa conta de subtração, de tirar, de menos, né? A gente vai saber qual é a diferença entre os dois numerais, tá bom? Entre as duas quantidades, no caso, né? A de adultos e a de crianças. Certo? Vamos lá, passando para o próximo. Só tem mais dois agora. Em uma livraria, olha aqui a gente tem os livros, né? Então, esse dos livros diz o seguinte: em uma livraria havia 3.428 livros. Foram vendidos 941 livros. Quantos livros há agora na livraria? A pessoa, dona da livraria, tinha 3.428 livros para vender, mas vendeu 941. Quantos livros sobraram? Né? Quantos livros ainda tem na livraria? Para isso, a gente precisa pegar os livros que tinha, que eram 3.428, e dele subtrair, ou seja, tirar os números, a quantidade de livros que foram vendidos, que foram 941. Tirando 941 de 3.428, a gente vai ter o número de livros que tem agora na livraria, certo? Por último, né, tem esse outro aqui do chocolate, né? O último aqui embaixo, né? E esse desafio diz o seguinte: uma fábrica de chocolates produziu, no ano passado, 5.384 bombons. Este ano, já produziu 2.729 bombons. Quantos bombons ainda precisa produzir para ter a mesma quantidade do ano passado? Novamente, até agora, estamos em junho, essa fábrica produziu 2.729, mas ela quer chegar até o final do ano a mesma quantidade que produziu no ano passado, que foi 5.384. Para saber, de novo, é o mesmo caso como o caso da corrida, a gente precisa saber a diferença, né? A diferença da quantidade que tem entre o número maior, que é 5.384, e o número menor, que é 2.729. Então, para isso, a gente vai fazer uma conta de subtração, que é tirar do número maior, 5.384, o número menor, 2.729. O resultado será
a diferença entre os dois números e a quantidade que a fábrica irá precisar produzir até o final do ano para chegar ao mesmo número de bombons que fabricou no ano passado. E aí, com essa explicação ficou claro para vocês? Vocês já sabem que, mesmo eu gravando esse vídeo e com esta explicação, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem enviar para mim pelo WhatsApp sem nenhum problema. Eu estarei respondendo assim que for possível, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e uma boa noite. Vou gravar outros vídeos explicando as outras tarefas, tá bom? Fiquem atentos.